Olá, seja bem-vindo ao podcast Marca Texto, uma parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Anglo para te ajudar a decifrar as obras literárias cobradas nos principais vestibulares do Brasil. E hoje vamos falar de Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MC. E para isso contamos com o digníssimo professor Paulo de Oliveira. Oi, professor, tudo bom? Tudo bem, Felipe? Obrigado mais uma vez pelo convite. É muito satisfatório vir aqui falar sobre essas obras tão interessantes da nossa cultura. Isso aí. Lembrando que estamos todos aqui de quarentena, estamos gravando de casa, por isso não estranhe se você ouvir o barulho de um cachorro latindo ao fundo, um carro passando, uma porta batendo. É que nós estamos respeitando as regras de distanciamento social. Agora vamos falar sobre Sobrevivendo no Inferno. Professor, do que fala, assim, vamos fazer um resumo para começar esse papo. Do que fala Sobrevivendo no Inferno de Racionais MC? Muito bem, Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, antes de mais nada, é um álbum musical, então ele difere das outras obras que a gente já trabalhou aqui por ser uma outra forma de expressão. E a obra fala sobre o que é sobreviver no inferno. Agora, o que é o inferno e o que é sobreviver, não é? O inferno, nesta obra, pode ser identificado com as periferias das grandes cidades, marcadas pela violência policial, marcada pela miséria, pela dificuldade de vida. E sobreviver porque a expressão sobreviver destaca a dificuldade da vida nesse espaço, não é? Num espaço de terror. Então é uma obra que vai retratar a condição dessas periferias como um espaço infernal. E diante desse espaço tão negativo, várias coisas são lembradas pela obra, como a violência policial, a dificuldade de trabalho, a condição de miséria do negro. Então é uma obra muito expressiva de características da sociedade brasileira do final do século XX, porque trata-se de uma obra que busca se dirigir a um público específico, que tenta uma obra que tenta criar, digamos assim, um sujeito periférico, ou seja, uma obra que não vai se dirigir de maneira simpática à história brasileira, a membros da elite. Não, trata-se de uma obra feita por negros periféricos e dirigida especificamente para esse público. Vamos começar já tirando este elefante da sala, porque a escolha desta obra para fazer parte da lista ela foi um pouco polêmica. Algumas pessoas argumentaram que não seria uma escolha ideal, outras pessoas ficaram muito felizes, adoraram essa escolha, principalmente por ser um álbum, né? Não ser um livro especificamente. O que você acha disso, professor? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que um vestibular e a própria escola, digamos assim, o nosso sistema educacional não pode desprezar a realidade e a importância de certas produções culturais. O álbum Sobrevivendo no Inferno é um dos mais importantes, digamos assim, da música brasileira de todos os tempos. E é muito expressivo da condição de vida de uma parcela significativa da nossa sociedade. Então, eu acho que, dada a importância social e cultural desse álbum, é plenamente aceitável, mais do que isso, é louvável a indicação da audição e da leitura das letras desse álbum, sim. Então, vamos considerar que o vestibular, enfim, a escola, ela tem que observar e estudar a realidade brasileira. E esse álbum é muito expressivo disso tudo que eu falei. Que legal, eu concordo com cada palavra que o senhor disse, professor. E Sobrevivendo no Inferno é um álbum. A Companhia das Letras lançou o livro, né, com a letra, né, a parte escrita de Sobrevivendo no Inferno,
E o estudante que for, né, estudar essa obra para o vestibular, você acha que aquele estudante que vai lá e compra o livro, lê o livro, ele está entendendo completamente, ele está absorvendo a obra, ou precisa ouvir o álbum, precisa ouvir a batida, a música, para poder entender completamente do que eles estão falando? Olha, Felipe, eu acho que se o vestibulando está encarando esse desafio de passar na prova de maneira séria, o melhor a fazer é é, tentar conhecer essa obra da maneira mais completa possível. Então, a situação ideal seria ouvir o álbum, lendo as letras e refletindo sobre elas. E mais do que ouvir e ler, é importante também ver a capa. Então, entender como a imagem da capa do álbum também traz significados e também pode ser interpretada de acordo com aquilo que o álbum desenvolve. Entendi. E como toda grande obra, ela tem um paralelo muito forte com o Brasil, com o mundo na época do seu lançamento, né? Tem uma história aqui. E como era o Brasil na época do lançamento e Sobrevivendo no Inferno, como é que ele se relaciona com a sociedade, ou com a sociedade até hoje, né? Qual é o impacto dele, o que ele está retratando ali? Bem, o álbum dos Racionais MCs foi lançado no ano de 1997 e vai mostrar a realidade brasileira das periferias naquele momento. E o álbum ele vai dialogar vai representar muitíssimo a violência policial. Um dos eventos que mais reverberam na obra Sobrevivendo no Inferno foi o massacre do Carandiru, o famigerado massacre do Carandiru, que aconteceu em outubro de 1992. Nesse massacre perpetrado pelas forças policiais do Estado, 111 presos foram assassinados no complexo da casa de detenção do Carandiru. 111 presos, a maioria negros e pobres, claro, não é? O álbum, então, vai mostrar como, se no álbum a gente tem a periferia como uma espécie de inferno, o último círculo do inferno, o mais violento, o mais tenebroso, é, sem dúvida, o sistema prisional, o Carandiru. E é triste, né, Felipe, a gente dizer aqui que a realidade retratada no álbum Sobrevivendo no Inferno é ainda atual, né? A gente vem assistindo a um recrudescimento da violência policial nos últimos dias, que tem atingido vários jovens, crianças mesmo, né? Negras e pobres. Basta a gente lembrar do assassinato recente do menino João Pedro, no Rio de Janeiro, da menina Ágata, há um tempo atrás, das mortes dos jovens que estavam num baile na favela de Paraisópolis, em São Paulo. Então, aqueles eventos que o álbum dos Racionais apresenta estão ainda tristemente atuais na sociedade brasileira de hoje. Daí a contundência dessa obra, a representatividade dessa obra e as razões de ela constar como leitura e audição obrigatória num vestibular tão importante como é o da Unicamp. E acabou de acontecer uma série de protestos sobre isso, né? Vidas negras importam, no Brasil e em outros países também. Então você vê como é tudo muito, muito atual, né? Muito recente. E como isso desconstrói os argumentos um tanto preconceituosos a respeito da inclusão dessa obra no vestibular, não é? A gente percebe como a obra Sobrevivendo no Inferno é muito representativa de demandas contemporâneas, não é? Ocorre, Felipe, que uma obra como essa causa incômodo também a uma parcela significativa da nossa sociedade. E causa incômodo por quê? Porque trata-se de um estilo musical abertamente violento no sentido de que representa a realidade violenta das periferias.
Então, se a gente pega a tradição musical da nossa MPB, é muito comum a associação da cultura negra ao samba, às religiões de matriz africana, como o candomblé, e o álbum Sobrevivendo no Inferno não vem, digamos, se inserir nessa tradição um tanto conciliatória, um tanto multirracial que a MPB construiu através das décadas. Esse álbum, ele vem mostrar que é dirigido a uma parcela específica da população, a parcela negra, periférica e pobre, e, portanto, se afasta daquele discurso um tanto mais agradável, conciliador, que o samba construiu, que a MPB construiu, né? Correto. E é engraçado, o videoclipe de Racionais MC, acho que a faixa Diário de Detento, ela é dentro de uma cadeia, acho que é do próprio Carandiru, se eu não me engano. Sim, sim. Com tudo que nós conversamos, acho que é até legal quem está nos ouvindo agora, depois, correr atrás desses clipes, ver a entrevista do Mano Brown no Roda Viva, que é uma coisa muito interessante mesmo, porque ele está lá cercado de jornalistas, ele é a pessoa mais inteligente da sala, claramente, e ele é a menos estudada, assim. E é uma coisa interessante sobre a obra dos Racionais, é cheio de... tem metáforas, tem poesia, tem brincadeira com as palavras, tem lirismo ali, e são pessoas que, na obra mesmo, eles contam que não tiveram acesso à educação, enquanto várias outras obras que nós falamos aqui neste podcast são de pessoas mega estudadas, que viajaram o mundo. Então tem um pouco essa ideia da sabedoria da pessoa das massas, sem ser acadêmica, né? Tem muito disso nessa obra. Isso é muito interessante mesmo, porque a poesia que está dentro, né, do ser humano, a capacidade de se expressar por meio da arte, isso independe de uma formação escolar mais formal, não é? E, como você falou, são pessoas muito inteligentes, muito perspicazes e capazes de olhar para a realidade à sua volta e colocar na arte aquilo que é mais expressivo dessa realidade, não é? Então, algumas pessoas adotam posicionamentos preconceituosos quanto, por exemplo, a forma da linguagem usada no álbum, né? Porque a expressão linguística ali é fortemente identificada com a variante popular do idioma. Então, as concordâncias nominais, não é? Então, ele fala assim, os carros, as puta, e as concordâncias atentam contra a gramática normativa. E isso não quer dizer que um Mano Brown, por exemplo, não conheça a concordância, eu duvido disso, mas ele usa essa linguagem porque é a linguagem dele e é a linguagem das populações para as quais ele se dirige. Nesse sentido, a obra também ganha representatividade linguística. É a forma com que o português era falado no final do século XX. Nas periferias do Brasil, né? Perfeito. Nessa variante específica, né? Nesse contexto social específico. Então, já que entramos nisso, tem algumas faixas que você quer comentar, passagens? Vamos analisar trechos das letras dessas músicas? Sim. Olha, o álbum Sobrevivendo no Inferno, ele tem vários grandes momentos, sabe? Ele começa com uma saudação a Ogum, Ogunhê. E isso é muito interessante porque o Ogum é um orixá relacionado à metalurgia e à guerra. Essa saudação já mostra um posicionamento do enunciador a respeito da sua realidade. É como se essa realidade, para viver nessa realidade periférica, é necessário a adoção de uma postura guerreira. E logo depois dessa saudação, que música que vem? Jorge da Capadócia, do grande compositor e cantor carioca Jorge Benjor. Então repara, Felipe, o álbum ele se abre com uma oração
dedicada a São Jorge, que é um santo guerreiro, um santo que usa armadura, lança, usa armas, entende? E enfrenta um dragão. Então é curioso como nesse álbum os enunciadores dos raps, eles se comportam mesmo como guerreiros que têm de lidar com uma realidade terrível, e para ajudá-lo, o guerreiro tem a arma, tem a pistola, não é? E tem a religião, a Bíblia. E diz assim, logo depois da canção do Jorge Ben, o rap Gênesis, a faixa Gênesis, e se você me permitir, eu vou ler aqui porque ela é bem curtinha. O Mano Brown diz assim: Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as puta. Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta e tô tentando sobreviver no inferno. Viu? Então Deus fez as coisas boas da vida. O homem cria as coisas negativas. E o que o enunciador tem para enfrentar essa realidade? A Bíblia e a pistola. Então é como se o álbum Sobrevivendo no Inferno apresentasse enunciadores meio que guerreiros, entende? Sobrevivendo nesse espaço negativo e tendo como apoio, como eu falei, a própria religião. E aí, logo depois dessa apresentação de princípios, o álbum vem construindo argumentos baseados em dados empíricos, porque o rap seguinte, que se intitula capítulo 4, versículo 3, ele se abre com uma exposição de dados sobre a realidade brasileira daquele momento, e que certamente esses dados não são muito diferentes dos dias de hoje. Diz o enunciador: 60% dos jovens da periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Entende? Então, é essa a realidade que se apresenta de maneira clara, cristalina. Isso é sobreviver ao inferno. Porque essa sobrevivência, essa vida que não é vivida e sim sobrevivida, ela é imposta aos negros pobres da periferia. Então, aquele discurso conciliador, multirracial, que se consolidou na MPB, cai por terra, entende? Então, os rappers, eles não estão mais interessados em construir uma conciliação, porque eles dizem, né, somos nós, negros e pobres, que morremos. Então não dá mais para seguir um caminho que vem sendo seguido desde sempre. E aí é a realidade de violência, né? 2 faixas do álbum são curiosas, viu, Felipe? Porque tô ouvindo alguém me chamar, e na faixa seguinte, que é Rapaz Comum, nós temos uma coisa um tanto inusitada, que são jovens que estão morrendo e relembram as suas vidas, as vidas de violência, as vidas de exclusão social. Então o álbum, veja, flerta com uma forma de literatura que é a literatura fantástica. Então os enunciadores estão morrendo e eles recuperam a trajetória de suas vidas, mostrando ali, né, como eu tenho dito, toda a exclusão, toda a dificuldade e tal. Mas, sem dúvida, que o ponto central de Sobrevivendo no Inferno é a faixa Diário de um Detento, viu, Felipe? E essa faixa, não sei se você... mais famosa aí. Não sei se você sabe, a autoria dessa faixa é compartilhada entre o Mano Brown e um tal de Josemir, que foi um detento lá da casa de detenção
que ouviu de muito perto as histórias sobre o massacre do Carandiru. O Jocenir, ele não presenciou o massacre, mas ele estava ali, foi preso logo depois desses acontecimentos. E ele, como era dado a escrita, a fazer versos, ele foi registrando o que os detentos falavam sobre aquele acontecimento. Uma vez, visitando a casa de detenção, o Mano Brown ouviu dizer que tinha um tiozinho que fazia versos lá. Ele pegou aqueles versos do Jocenir, modificou, colocou coisa dele, voltou com o que ele tinha feito para a cadeia, mostrou para todo mundo lá que aprovou, e depois ele gravou. Então, veja, o Diário de um Detento representa não apenas um ponto de vista pessoal do Mano Brown, mas um ponto de vista de uma coletividade carcerária que viveu aquilo ali. E a faixa, ela é realmente um diário, né? Ele mostra, primeiro, o enunciador em primeira pessoa mostra uma realidade de tensão no dia 1º de outubro de 1992, né? Então, o dia a dia da cadeia, os medos, a vontade da liberdade, a lembrança da vida na periferia. E aí, quando o dia seguinte se abre, o rap mostra uma briga, não é, entre detentos que descamba para uma repressão policial violentíssima, não é? Então, é como se a gente tivesse um contato muito direto com aquela realidade que se apresentou ali. Então, o Diário de um Detento, a gente pode entender como eu já me referi aqui, como o último círculo desse inferno referido no título da obra. O inferno é, por si só, a periferia miserável e violenta, mas o inferno do inferno é o sistema carcerário, é a casa de detenção do Carandiru. Não foi à toa, não é, Felipe, que depois desse episódio funesto, o Estado simplesmente mandou demolir a casa de detenção para apagar mesmo da memória material da cidade aquele lugar terrível, né? Hoje é um parque ali, né, no Carandiru, né? E tem um retrato muito fiel do que era a periferia naquela época. Lógico que pouca coisa mudou, mas umas coisas me chamaram a atenção, como, por exemplo, o final dos anos 90 foi um momento em que as igrejas evangélicas cresceram muito dentro das periferias, né? Muitos periféricos se converteram a essa religião, e ele cita isso na música em vários momentos, e tem essa coisa da mulher que está criando a sua família sozinha, que era um problema de abandono parental, ou o homem da família foi preso ou morto, ou ele está fora trabalhando 24 horas. E isso tudo, então, eu sinto que é uma fotografia, né, que muita gente não enxerga ou não quer enxergar, e essa obra mostra, assim, da forma mais crua possível, mais real possível. É isso mesmo, e essa condição da vida das crianças, os modelos que essas crianças têm naquele espaço periférico, tudo isso é tratado pela obra, né? Então a obra mostra como as crianças vão escolher como modelos aquilo que está mais perto delas, e o que está mais perto dela é a violência, e é um certo prestígio social da bandidagem. Então é óbvio que diante desses modelos a criança vai preferir seguir aquilo que está perto dela, né? E é bom destacar, sabe, Felipe, porque uma coisa que muita gente acusa o álbum Sobrevivendo no Inferno de ser uma incitação à violência e à bandidagem, né? Quando, na verdade, se a gente lê o álbum, se a gente lê as letras, prestar atenção em tudo, a gente percebe que é o contrário disso. Todos os personagens do álbum que optam pela vida da bandidagem se dão mal. Então, o que o álbum quer, na verdade, é uma espécie de criar uma ética periférica, uma ética típica desse sujeito periférico e negro. E qual é a ética? A ética é
não entrar para a bandidagem e ter precaução com os dragões dessa vida no inferno, com os perigos dessa vida no inferno, que são as drogas, a bandidagem em si mesma e o consumismo. Então, o álbum tem uma coisa muito inteligente, que é perceber o perigo que a sociedade consumista apresenta, porque o jovem periférico e pobre, iludido com as seduções do consumismo, vai querer ter aquilo, não tem dinheiro para ter, e a sua única alternativa é seguir a vida bandida. Ele mostra isso muito nítido, né? Como todos nós somos impactados pela propaganda consumista. Então todos nós temos vontade de consumir as marcas, mas lá na periferia o dinheiro não chega para consumir. E o que essa pessoa faz? Quando ela está intoxicada por essa propaganda, o que essa pessoa vai fazer? E isso é muito retratado também. Tem 1 milhão de coisas. É uma das obras mais complexas dessa lista, por incrível que pareça, que gerou uma série de debates maravilhosos entre nós. Eu sou fã agora, mas infelizmente não dá para abordar tudo, né? Infelizmente esse podcast tem uma limitação de tempo e você que está ouvindo vai se aprofundar em tudo que nós ainda não falamos aqui. Agora, a última coisa que temos que dizer para quem acabou de ouvir nosso programa e vai agora ouvir o álbum, vai agora ler o livro, qual é a visão, qual é o olhar que ele tem que ter, o que ele tem que prestar atenção quando ele for começar a consumir essa obra? Olha, eu acho que é perceber essa caracterização da periferia como um espaço infernal. A partir deste princípio, não é, abre-se um leque muito grande que vai desde, como eu falei, as crianças, a falta de escola, o abandono parental, como você citou, a violência policial, então esses elementos sociais propriamente ditos, mas também prestar atenção na própria expressão linguística. Quando a gente fala de literatura, de arte, a gente não pode separar de maneira arbitrária o conteúdo da forma. Então, a gente tem que prestar atenção a esses conteúdos, mas também notar a linguagem, as imagens que são construídas, os efeitos de sentido que o enunciador quer construir, por exemplo, quando adota uma voz que está morrendo e relembrando os eventos de sua vida. Tudo isso enriquece muitíssimo a maneira como você estuda, não só o álbum Sobrevivendo no Inferno, mas, enfim, todas as outras manifestações estéticas, né? Perfeito. E eu acrescentaria você perceber a sua ignorância sobre uma parte do mundo, porque nós que estudamos o tempo todo, você que está ouvindo aqui o Spotify, né, enquanto toma um cafezinho que você pediu no aplicativo nós temos a ilusão de que conhecemos o mundo, mas existe uma série de mundos que nós ignoramos completamente. Eu acho que para muita gente esta obra é um reflexo da sua ignorância sobre as coisas que você desconhece. Eu prestaria atenção nisso também. Professor, muito obrigado, foi um papo incrível. Eu que agradeço e queria dizer, né, que infelizmente muita gente, classe média talvez, que não conhece essa realidade, muita gente é muito inferior à grande massa excluída dos bens de consumo e de uma vida mais digna que forma a sociedade brasileira, infelizmente. Então é importante conhecer isso para a gente tentar mudar essa situação nesse nosso Brasil, né? Enfrentando todos esses problemas que se apresentam para nós. Exatamente, muito obrigado. O podcast Marca Texto é uma parceria entre o Guia do Estudante e o Curso Anglo, sempre te ajudando a decifrar as principais obras cobradas nos vestibulares brasileiros. Eu sou o Felipe Salli, muito obrigado, até um outro episódio. Tchau, gente.